E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Seguinte, a pedido do pessoal aí, é, eu vou gravar essa videoaula, tá? Melhorando um pouco o código, tá? Da aula passada, que é aquela aula que eu gravei para fazer a contagem de letras, né? De uma determinada frase que o usuário digitar, certo? Eu estava utilizando vários fors, é, laço repetição for, né, um dentro do outro. Aí virou meio que uma bagunça aí, muitos laços de repetição dentro do outro. Então eu acabei dando uma enxugada, certo? E vou explicar para vocês passo a passo, tá? De como que eu desenvolvi esse código aqui, como que eu melhorei, tá? Antes, tá? Para quem não me conhece, me chamo Jason Thiago do Lara, tenho um canal lá no YouTube, Por Dentro da Informática, ou procurar pelo meu nome também vão encontrar, tá? Eu posto videoaulas tanto de programação quanto de dúvidas que o pessoal tem com relação à informática, né? Então solicita via e-mail, via o canal, né? Ou também via o grupo Por Dentro da Informática lá no Facebook, tá? E eu acabo gravando uma videoaula, tá? Para solucionar os problemas do pessoal aí, certo? Então, para quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Quem gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, tá? Nas redes sociais, Facebook, enfim. Para quem ainda não é inscrito lá no grupo Por Dentro da Informática do Facebook, se inscrevam-se lá. Eu posto as novidades, tá? Todas as novas aulas que eu vou gravando, eu vou postando lá também, tá? Então, além de você ficar informado aqui no YouTube, você fica informado lá no grupo Por Dentro da Informática no Facebook. Beleza, então? Compartilha aí, então, pessoal, para dar aquela forcinha no canal, tá? Tá crescendo aí diariamente, a gente já tem 83 inscritos, tá? Quero agradecer ao pessoal que está acompanhando o canal aí. E também agradeço a você que topou em assistir essa videoaula, tá? Se é a sua primeira videoaula. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma melhorada então no código da aula anterior, tá? Então, só relembrar aqui qual que é a ideia desse projeto, tá? O projetinho é o seguinte: ele solicita, tá, ao usuário que digite uma palavra ou frase, tá, no máximo 100 caracteres, certo? Aí o sistema ele armazena essa frase, essa mensagem, né, dentro de uma variável e o sistema conta, tá, quantas letras tem essa palavra, quantos caracteres, né, e quantas vezes cada letra é repetida dentro dessa frase, tá? Então aqui o exemplo que eu utilizei na última aula, eu vou continuar utilizando nessa aula, tá? É o por dentro da informática, essa é a nossa frase, tá? Então, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar a quantidade de caracteres que tem a nossa frase, certo? Logo depois, ele vai identificar a letra P e vai contar quantas letras P's, tá, que aparecem nessa frase, certo? E vai armazenar num vetor, ok? Depois ele vai para o próximo, que é o O, e vai contar quantas vezes o O aparece nessa frase, certo? E vai jogar dentro do vetor. E assim por diante, tá? Então, para começar esse projetinho, o que é necessário? Escrever para o usuário, né? Digite uma palavra ou frase, né? Solicitar para que ele digite uma palavra ou frase no máximo 100 caracteres, tá? O sistema ele vai ler essa frase e vai jogar para a nossa variável texto, tá? Essa variável é do tipo string. Logo depois que leu o texto, eu criei uma variável do tipo inteiro, o nome dela é tamanho, e ela recebe o tamanho do nosso texto, tá? Então ela vai contar esse método aqui, length, tá? O que ele faz? Ele pega e conta quantos caracteres que é composta, tá, essa frase. Então, além dele contar as letras, ele vai contar os espaços também, tá, pessoal? Não pode esquecer que esses espaços que tem aqui entre as palavras, ele também conta. Então, essa nossa frase aqui tem 25 caracteres, tá? Contando com os espaços,
beleza? Então ele vai jogar 25 caracteres, o número 25 aqui no nosso variável tamanho, tá? Logo depois, eu tive que criar uma variável do tipo inteira, tá? E nomeei ela como sendo índice, certo? Para que eu utilizo essa variável? Vocês vão ver logo à frente aí que eu utilizo esse índice só para mim poder armazenar em qual índice que eu adicionei da última vez no meu vetor. Tá? Eu vou mostrar para vocês certinho como funciona. Aí eu inicializo ele aqui com 0, tá? Para não pegar lixo, beleza? Aí o que acontece? Eu vou percorrer, tá, a minha frase inteira. Para isso eu utilizei o for, criei uma variável tipo inteira, né? Recebe 1 até o tamanho que seria 25. Né? Então ele vai percorrer do 1 até 25, certo? Aqui dentro do nosso laço, eu criei uma variável letra, tá? Não criei aqui dentro, óbvio, né? Criei aqui em cima, variável letra, mas dentro do nosso laço, o que acontece? A variável letra, ela vai receber a primeira letra do nosso texto, certo? Vai receber a primeira letra, depois vai passar de novo pelo laço de repetição, vai receber a segunda letra e assim por diante até a 25ª letra, beleza? Essa variável quantidade aqui é um contador, tá? Para mim utilizar para contar quantas vezes essa determinada letra aparece na frase, certo? Para quem não está conseguindo entender muito bem, pode assistir a aula passada, tá? É a aula de número 7, tá? Tem parte 1 e parte 2, praticamente 40 minutos de aula, tá? Mais ou menos. E lá eu explico direitinho, passo a passo, como que eu fiz, tá? Para ler as letras, para identificar o tamanho e tudo mais. E é bem mais explicadinho, tá, pessoal? Aqui eu só vou tirar uma dúvida, vou melhorar um pouco o código porque o pessoal me solicitou, tá? Dar uma melhorada porque estava meio bagunçado, enfim, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui então. A letra vai receber a primeira letra, certo? Quantidade vai zerar, beleza? Agora aqui eu identifico se essa variável letra, ela recebeu uma letra, né? Porque nossa frase pode conter espaços, certo? Então, se a letra for diferente de espaço, pode continuar o processo. Se eu estou na parte do espaço da frase, não faça nada. Rode o laço de repetição de novo, né? E vai para o próximo índice, que seria aqui nesse caso específico, tá? O nosso primeiro espaço estaria no índice 4. Então o i está valendo 4 nesse momento. Aí depois ele vai passar i igual a 5, certo? Aí ele vai identificar o d, beleza? Então toda vez que ele identificar um espaço, ele não entra aqui e não faz cálculo nenhum. Ele simplesmente manda passar para frente, passar para o próximo caractere, tá? Tranquilinho? Então tá. Então, vamos lá. A gente está na primeira letra, que é a letra P. Então, a letra ela é diferente de espaço, certo? Então, entre. Eu criei essa variável existe aqui do tipo booleana, tá? Para quem não conhece ainda, a variável do tipo booleana trabalha com verdadeiro ou falso, tá? Só dois casos, ou é verdadeira ou é falsa, certo? É muito utilizada aí no dia a dia, tá? Bem interessante. Eu criei essa variável aqui para identificar se eu já inseri essa letra no meu vetor. Tá? Se eu já acrescentei essa letra no meu vetor e já comecei a somar essa letra, certo? Vocês vão ver logo abaixo aí como que eu utilizo essa variável, tá? Então, a princípio, depois da nossa condição ali, né, a letra P, o existe está valendo falso, quer dizer que não existe aí no nosso vetor, tá? Aí, eu utilizei while, tá? Só para dar uma diferenciadazinha aí, vocês também poderiam estar utilizando outro for, tá? Então seria um for dentro de outro for, certo? Mas para dar uma diferenciada aí, a solicitação também do pessoal, acrescentei um while aqui dentro, tá? Então, para trabalhar com while, já expliquei em outras videoaulas, para quem não assistiu, tá lá no YouTube, tá? Só não sei o número da videoaula, mas está lá. Laço de repetição, tá?
Para mim trabalhar com while, eu preciso ter uma variável tipo inteira igual for, né? E preciso inicializá-la antes de começar a processar, a rodar o laço de repetição while, tá? Então eu inicializei com o valor 1, certo? Então enquanto while o vetor letra, que é um vetor que eu criei do tipo string, tá? Esse vetor aqui, como que é que se chama esse vetor? Agora eu esqueci, me deu um branco agora como que se chama esse vetor. Mas a gente pode armazenar, trabalhar com dois índices, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona logo aqui abaixo. Mas é mais ou menos assim, é tipo uma matriz, tá? Deixa eu ver se eu monto aqui uma matriz para vocês. Só um pouquinho. Montei aqui uma explicaçãozinha, tá, pessoal, básica para vocês aí. Espero que vocês entendam, tá? Mas funciona da seguinte maneira esse nosso vetor aqui. Normalmente a gente declara o vetor assim, né? A gente trabalha só com índice. Então, vetor letra de índice 1 recebe a letra P. Vetor letra de índice 2 recebe a letra O. Vetor letra com índice 4 recebe a letra índice 3 recebe a letra R e assim por diante, né? Mas para a gente trabalhar, para armazenar duas variáveis, que é o que eu preciso aqui nesse momento, eu preciso armazenar a letra e a quantidade que ela aparece na frase, então eu preciso de um vetor, tá? Com dois índices, certo? Eu preciso trabalhar com dois índices. Então, o primeiro índice eu posso armazenar de 1 até 100 letras, certo? De 1 até 100 registros, na verdade, né? E o segundo vetor, eu só posso trabalhar com dois registros, tá? Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Vamos lá. Então eu pego o vetor letra e jogo. Vamos escrever aqui em cima. Vet letra de índice 1,1 recebe P. Tá? Como é string, a gente precisa colocar aspas simples, né? Então o vetor letra de índice 1, tá? Na posição 1, ele vai receber P. Tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Índice 1, tá? Vetor 1, índice 1 recebe P. Agora, no índice 1, vetor 2 recebe a letra 1, tá? Então, aqui, o primeiro índice, né, ele vai identificar um grupo, certo? De duas variáveis, tá? Que é o caso desse nosso vetor aqui. A gente pode colocar, por exemplo, 10 aqui, 20, né? Então aqui, nesse caso específico, tá? É um vetor que pode conter até 100 registros desse tipo aqui, ó. Deixa eu tentar. Não estou conseguindo comentar aqui. Mas enfim, são dois registros desse tipo aqui, ó. Deixa eu até dar um espaço aqui. 100 registros, na verdade, né? Com duas variáveis armazenadas nele, tá? Aí no próximo índice, que seria o 2, né? O índice número 2 e o segundo índice valendo 1, a gente pode armazenar a próxima letra, tá? E o índice número 2 de índice número 2, a gente pode armazenar a quantidade dela, e assim por diante. Para cada letra, a gente tem que incrementar esse primeiro índice aqui, tá? Esse primeiro índice aqui a gente tem que incrementar. Então, para a letra P, eu vou utilizar o índice 1, tá? E para me informar a letra, vou utilizar o outro índice 1, certo? Para mim informar para essa letra P que eu tenho a quantidade 1, então eu utilizo o primeiro índice, tá? Valendo 1 também, porque é da letra P. E o segundo índice eu coloco 2, que eu posso armazenar o 1. Eu não posso trabalhar assim, porque daí eu vou sobrepor os valores, tá, pessoal? Eu vou jogar o P primeiro e depois eu vou jogar o 1 nesse mesmo índice, tá? A gente não pode trabalhar assim. Então, trabalhando dessa maneira aqui, a gente consegue depois identificar
que no índice 1, tá? Que é equivalente à letra P, no primeiro registro, tá? Do índice 1, a gente encontra a letra P. No índice 1 ainda, no segundo registro do índice 1, a gente encontra a quantidade, e assim por diante, tá? Então aqui, ó, vamos dar um exemplo. Aqui a gente já setou a nossa letra, né? Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor. E aqui a gente pode setar a nossa quantidade, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Para cada índice aqui é uma letra, tá? E para cada registro aqui vai identificar a letra e o próximo registro, o número 1. Poderíamos trabalhar também com 3, identificar outra coisa aqui para baixo e assim por diante, tá? É mais ou menos um agrupamento que acontece, a gente vai agrupar, certo? Então é mais ou menos isso daí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte do array. Parece meio complicadinho, mas na prática é bem fácil de se trabalhar, tá? Bem tranquilo de se trabalhar, não tem muita dificuldade, eu não vejo muita dificuldade em conseguir